Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa semana para a gente repercutir o que aconteceu no fim de semana esportivo. Antes de mais nada, vou fazer aquele convite de sempre para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, deixar seu like, né? O seu comentário e, se possível, compartilha com os amigos esse vídeo novo que está chegando para o franguinho chegar na mesa de mais pessoas, né? Um franguinho tão saboroso tem que ser compartilhado. Hoje eu estou com o Lito Cavalcante, com o Rodrigo Gini e também com o seu Luiz Carlos Quartarolo, essa lenda da crônica esportiva do Brasil. Tem muitos assuntos para a gente conversar, né? Tem Série B, tem a rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, muita coisa. Então, bora lá? O franguinho está começando. Foi uma rodada absolutamente inesperada, né? Já começou no sábado, né? O Santos, que a gente achava que não ia estar em momento nenhum à altura do Atlético Paranaense, empatou. Um resultado bom para o Santos. Fluminense, misto por misto, como já disse aqui nos bastidores o Rodrigo Gini, Fluminense ganhou do Palmeiras. Agora, o melhor estava para vir, o melhor das surpresas, claro, estava para vir no domingo. Nenhum dos resultados esperados aconteceu. O Botafogo não ganhou do Cruzeiro, na verdade, saiu no lucro por ter empatado um jogo que o Cruzeiro dominou. O Atlético Mineiro quebrou essa corrente de maus resultados, ganhou bem do São Paulo no Morumbi. E o Vasco, gente, o Vasco ganhou 1-0 com o jogador Pablo Vegetti, que chegou na quinta-feira ao Rio de Janeiro. Quer dizer, ele foi apresentado aos colegas em campo, né? Ganhou por 1-0. Quer dizer, foi realmente uma rodada bastante inesperada. Agora, o mais inesperado, o Botafogo jogando mal, principalmente no primeiro tempo. O Cruzeiro acabou com o meio de campo do Botafogo. Eduardo não andou, Marlon Freitas não andou, e aí o Botafogo não andou, porque depende deles. Foi dominado pelo Cruzeiro, mas a defesa do Botafogo mostrou sua qualidade. Com isso, um 0-0 excelente para o Botafogo. Agora, os outros resultados, inacreditáveis, né? Inacreditáveis, absolutamente inesperado. Principalmente o Flamengo tomar de 3-0 do Cuiabá. Resultado, o Botafogo começou uma rodada em que esteve abaixo, talvez tenha sido o pior desempenho do Botafogo nesse Brasileirão. Começou com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e terminou o domingo com 13 pontos de vantagem. Dá para explicar, Quartarolo? Dá. Diziam que tudo acontece com o Botafogo, né, Lito? Aliás, eu queria parabenizá-lo. Estou aqui com uma camisa que não é do Botafogo, mas lembra a camisa do Botafogo. Campeão brasileiro de 2023. Pelo que a gente conhece do futebol, né? E por mais que você ache que conheça e a gente não conhece tanto, né? Tanto é que a rodada surpreendeu muita gente e por isso que esse esporte é maravilhoso. Mas olha, 13 pontos na frente são 5 rodadas para tirar. Ou seja, o Botafogo já está na 23ª rodada do campeonato, essa que é a verdade. E quando vira o primeiro turno na frente, só em 5 ocasiões no Brasil, os times que viraram o primeiro turno campeões não foram campeões, não bateram campeão. Botafogo, inclusive, o estigma de campeão, né? Dá tudo errado, mas dá certo para ele. Quando ele joga mal, ele consegue mais um ponto. Hoje o Botafogo está mais preocupado com a contusão do Tiquinho Soares do que com o Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o Bragantino, que estão logo atrás, logo entre aspas, com 31 pontos, né? É muita coisa, a diferença é muito grande. A briga hoje é pelas outras 3 posições do G4, na minha opinião. Sobre o Tiquinho Soares, eu acho que ele é um jogador tão experiente que na hora da contusão ele percebeu e ele se segurou um pouco mais. Se é um jogador mais jovem, acho que estoura tudo. Então, talvez seja até uma boa notícia para o botafoguense. Mas se ele sair, realmente vai pesar. Agora, Jorge Sampaoli. Esse, quando perde, ele perde bem. Não tem essa de perder de 1-0, meio a 0, né? Ele perde bem. 3-0 para o Cuiabá e o Daverson, um menino maluquinho, dando show. É um jogador que eu gosto, jogador que o futebol precisa, né? Leva na boa. E o Atlético Mineiro, né? O Felipão, depois de 9 jogos sem vencer, tirou o selinho. Eu vou falar uma coisa para você, Lito, amigos, Ale, Gini, aos 72 anos de idade, tirar um selinho,
Não é para qualquer um, hein, Gini? Pois é. Talvez o fato de ser o Filipão tenha justificado tamanha paciência, porque, né, a gente vê clubes demitindo, às vezes, por muito menos, e o Atlético nessa onda de errar treinadores, como nos últimos anos, essa coisa de tentou Sampaoli, não deu, tentou Turco Mohamed, não deu, tentou Kudê, não deu, quando viu que o caminho da Argentina não estava funcionando, acabou optando por um treinador experiente, que estava dando sopa, que já tinha se aposentado, que fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, mas estava demorando para encaixar, demorando para a coisa andar, e o time precisa reagir. Inclusive na Libertadores, meio de semana, tem jogo decisivo contra o Palmeiras. Palmeiras que também está pecando pelo mesmo problema do Flamengo, né? Independentemente de ser misto ou não, chama atenção a inconsistência, a irregularidade desses dois times, né? Fazem partidas sensacionais e, de repente, derrapam de forma inexplicável. O Flamengo mais até do que o Palmeiras. Mas o que a gente viu na rodada, e é até legal lembrar que nós tivemos 2 treinadores sendo demitidos, né? O Paulo Turra, apesar da vitória, e o Wagner Mancini do América, perdeu para o Bahia, e o Vasco ganhando agora, o América está numa situação ainda mais delicada, mas a gente vê que todo mundo que poderia chegar, todo mundo que poderia enfrentar o Botafogo fez questão de não reagir, de não mostrar isso. Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, então está ficando todo mundo pelo caminho. Botafogo, como disse o Lito, numa partida em que talvez não tenha sido nem de longe aquele time que a gente se acostumou a ver no Brasileiro, empatou e agradece. Pois é, Gini, acho também, eu estou com o Quartarolo aí, com vocês, acho que o Botafogo não perde mais o campeonato, até pela questão de sorte de campeão, né? Sorte de campeão, porque nem sempre é sorte, nem sempre é azar, tem competência e incompetência. E aquele negócio, né? Quando o time não vai bem, tem um baita goleiro atrás que consegue fazer essa barreira que dá um ponto para o time quando o time não vai bem e o adversário vai melhor. Foi o que aconteceu com o PR contra o Cruzeiro. E tem outro detalhe também, que os times envolvidos na Libertadores e Copa do Brasil, né? Que é Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro envolvido na Libertadores, enfim, Palmeiras, né? E esses times vão acabando desistindo do Campeonato Brasileiro, porque eles vão priorizar muito essa competição. E, pô, quando o cara vê 13, 15 pontos atrás, os caras vão tirando o pé. Eu não sei quanto que o Flamengo tirou o pé ontem, por exemplo, né? Um time que já não vai dar mesmo, então já entra com outra predisposição para o jogo. Então eu vejo o Botafogo dando passadas tranquilas rumo ao Campeonato Brasileiro. E queria chamar a atenção, né, para a estreia do Lucas Moura, né, que entrou bem, achei que ele entrou bem. Tecnicamente, ele está superior ainda ao futebol brasileiro. Eu acho que falta ritmo de jogo. Para mim, o pênalti que ele comete, né, derrubando o... Esqueci o nome dele agora. Patrick, obrigado, seu quarto. O Patrick é falta de ritmo de jogo, por mais que fisicamente ele esteja bem, ele não treina com grupo, né? Então, aquilo de marcação, você precisa de um cara que jogue para você marcar. Não adianta marcar um cone no treinamento, né, sozinho, numa pré-temporada que ele estava fazendo. Né? Claro que ajudou ele fisicamente. Só que, para mim, ele não pode jogar centralizado, que depois do pênalti ele sumiu do jogo. Quando ele jogou na beirada do campo, ele pegava a bola e vinha cortando e passando por todo mundo. Então eu tenho grandes expectativas, né, em relação ao São Paulo com o Rames Rodrigues jogando centralizado. O São Paulo entra naquele limbo de 5 rodadas sem vencer em toda a competição na temporada, né? São 4 jogos aí no Campeonato Brasileiro, 2 empates e 2 derrotas, e mais a Copa do Brasil e Sul-Americana. São 6 jogos sem vencer. Então é meio preocupante e bom, né, que esses caras vão entrar no time. E detalhe para o Santos, né? O Santos, com empate, demitiu o Turra, já contratou o Aguirre. O que vai ser desse Santos? E está na zona do rebaixamento, né, Ale? Entrou agora na zona de rebaixamento. É um Santos muito perigoso na temporada, viu? Turra o breve, né? Mais um que dura muito pouco. Agora, pegaram outro aí, o Diego Aguirre, que também não vem de uma série de resultados, nem de muita duração nos times que veio. Ele veio do Olímpia do Paraguai, durou muito pouco, depois mais 2 times. Ele vem realmente numa sequência de resultados não muito aceitáveis. Eu não sei até que ponto não estão trocando 6 por meia dúzia. Agora, logicamente, o ambiente vai melhorar.
porque o Turra é o tipo sargentão, de imposições, tinha lá com ele o Falcão, que agora não está mais, por motivos extras, mas de qualquer maneira não está mais, e aí já traz de volta o Soteldo. Eu não acho que o Soteldo seja a oitava maravilha, mas é um jogador que o Santos precisa no momento. Então, já foi punido, dá um tempo para ele voltar, porque quem está pagando a conta aí é o próprio time. Vamos ver o que vai acontecer, mas de qualquer maneira é bastante interessante. E agora, Wagner Mancini também no mercado. Está danado esse campeonato, hein? Graças a Deus, o seu Wagner Aliás, Mancini foi demitido à tarde, viu? Viu, gente? O Wagner Mancini foi demitido à tarde. Não, só para fazer uma correção aqui, eu falei vitória do Santos, mas foi empate do Santos, né? Apesar do resultado positivo do Santos, o Paulo Turra não segurou. Foi um empate vitorioso, digamos. Vê como é que está o Santos, né? Empata na Vila e perde fora. Por isso que tem 18 pontos em 18 jogos, né? E se o Wagner Mancini tivesse sido demitido de manhã, o Santos contrataria o cara. Não, melhor não. Ainda bem que caiu à tarde. Agora, o Aguirre é o técnico para o Santos, né, Alito? Ele está igual o Santos. Ele vem fazendo más campanhas ultimamente. A melhor campanha dele foi no São Paulo, quando faltavam 5 rodadas do Brasileiro. Ele não ia ser campeão, mas ele estava levando bem o time. E aí derrubaram o técnico. O São Paulo, né, teve a grande inteligência de mandá-lo embora. Depois disso, jamais ele voltou a fazer um bom trabalho, sei lá. E para você ver como o Santos é um time que prospecta informações, vai buscar boas informações no mercado, tinha o problema do Soteldo com o Turra, que é turrão, e é um técnico que está começando, tomara que vá bem, mas parece que não vai. Contratou o Nonato agora, que brigou com o Diego Aguirre no Internacional. Só falta agora querer afastar o Nonato também, né? Boa, Santos. Só faz coisa certa, viu? E tem o detalhe que o Aguirre negou vários clubes brasileiros, né? Que não estavam numa draga tão difícil como o Santos, mas vai encarar isso aí, não sei, né? Ele estava em outro time na América do Sul há pouco tempo e estava tendo altos e baixos também. Então eu concordo com o seu Quartarolo. Ele não faz grandes trabalhos, mas é um cara muito requisitado, né, no futebol brasileiro por conta de um trabalho bem feito que é esse do São Paulo. Eu devia contratar um empresário dele, acho melhor que ele, hein? Esse trabalha bem. Ele aceitou uma coisa que o Mano não aceitou, né? Porque o Santos foi para cima do Mano e o Mano deixou claro, inclusive em entrevista, falou publicamente que não queria pegar um projeto desse tipo, como quem diz, eu não quero pegar uma barca meio afundando, né? Eu quero ser uma coisa um pouco mais de potencial de crescimento, porque a situação lá para os lados da Vila Belmiro ainda é periclitante. Mas vamos falar de Série B. Eu queria falar sobre um negócio, pode ser, Toné? Claro. A gente não levantou isso na nossa reunião de pauta, que durou 3 horas, porque para chegar a uma conclusão a gente demora para estudar durante a madrugada. Eu não estou aguentando mais esse negócio, esse frufru, essa frescura do futebol, me desculpem, está me enchendo o saco, desculpe também o termo chulo, o cara vai comemorar e chuta a bandeirinha, né? Aí o Luciano fez isso outro dia lá no Corinthians, eu achei normal. Mas o ambiente hostil, então está errado o ambiente, né? É a mesma coisa quando um policial fala para você, olha, você estava de madrugada na rua, pode ser assaltado. Ele que me dê segurança. Então o problema não é a comemoração, que eu acho que tem que comemorar mesmo. O gol, para mim, é o orgasmo do futebol. Tá muito chato isso. Aí, no meio de semana, o Veiga faz a mesma coisa, se bem que em outra competição, lá no Mineirão, e não toma cartão amarelo. Era um árbitro internacional. Aqui no Brasil, ontem, o menino lá, o Pavão, chutou a bandeirinha do São Paulo, extravasou, comemorou. Porque tem o distintivo do time. Eu também não sei que se tem que ter distintivo na bandeirinha, mas tudo bem. Mas o cara estava comemorando, extravasando, aí toma cartão amarelo. E incrível, os jogadores do São Paulo que apoiaram o Luciano lá em Itaquera queriam brigar com ele. Quer dizer, o futebol tá chato demais. Ou eu que tô velho demais, gente? As duas coisas. Isso é verdade. A última melhor ainda. Não, eu vou concordar e discordar do seu Quartarolo. Porque, assim, eu acho que todo mundo sabe que não é para fazer mais. Depois que aconteceu o episódio com o Luciano, todo mundo já sabe que não é para fazer mais. Entendeu? Mas eles continuam fazendo. Eu acho que o Veiga só não tomou cartão amarelo porque era outra competição realmente, né? O árbitro não está envolvido nessa rivalidade ou também não tenha visto o jogo do São Paulo contra o Corinthians, o episódio do Luciano. E nenhum jogador do Atlético Mineiro foi cobrar o Veiga. Pronto, aí já matou. Já não, ninguém causou problema para isso. Já no jogo
do Corinthians contra o São Paulo e do São Paulo contra o Galo ontem, os jogadores foram cobrar. Quando os jogadores do São Paulo vão cobrar, eu entendo assim, ó. Mas deu cartão lá, tem que dar cartão para ele também. Não, eles não estavam fazendo assim, eu acho, né? É a minha opinião, achando que seria absurdo ter chutado a bandeira. Não, eles queriam o mesmo tratamento, eu acho. Foram cobrar porque deram um cartão lá e tem que dar aqui também. Vamos, né, fazer tudo igual. E eu acho que isso que é o grande problema do futebol. Assim, um jogo acontece uma coisa e a falta é aqui, foi assim, no outro jogo não é assim. Tem que deixar muito às claras, né? Para todo mundo entender, né? Aqui nem se reclamar com os braços abertos, vai tomar cartão. Todo mundo sabe disso, ninguém faz mais. Entendeu? Tem que ser muito às claras e óbvio. Tem que ter um padrão muito claro da arbitragem. E isso não acontece no futebol brasileiro. Esse é um grande problema. É como a coisa da camisa, né? A partir do momento que você decidiu punir com cartão amarelo quem tira a camisa para comemorar gol, todo torcedor agora já sabe. Se o jogador dele ou do adversário tirou a camisa, ele já espera o cartão amarelo. Embora eu ache um preciosismo. Ainda assim, mas é um preciosismo exagerado, porque da mesma forma de chutar a bandeirinha, eu acho que até tirar a camisa é muito menos ofensivo, pode ser interpretado de forma muito menos ofensiva, né? Tudo que a turma começou a inventar, botar mensagem, patrocínio, etc. Mas se você determina que o cara possa tirar a camisa, né? Não jogue no chão, não jogue para a torcida, etc., mas possa comemorar, seria muito mais bacana para o futebol do que esse tipo de coisa que só acaba diminuindo comemoração, quer dizer, o gol do Ronaldo, aqueles gols do Ronaldo que ele subia no alambrado lá em Presidente Prudente, aquelas coisas, daqui a um tempo nem aquilo vai poder fazer também, vai tomar amarelo porque não pode comemorar com a torcida. Amarelo porque não pode sair do gramado, Dini. O Ronaldo tomou cartão pela comemoração. Eu concordo com o seu Quartarolo, assim, extravasar, é o orgasmo do futebol. Mas algumas coisas, eles assumem o risco, porque eles querem fazer mais festa, e acho que eles estão certos, mas eles sabem do risco. Tirar a camisa é assumir o risco. O cara não tira a camisa se ele tá pendurado com 2 cartões amarelos ficando de fora do próximo jogo. Ele sabe que ele tem um cartão, ele pode tirar, ou tem nenhum, ele pode tirar. Isso aí é uma questão óbvia. E eu acho errado, né, aí discordando bastante, porque o cara sabe que tem um símbolo ali, ele sabe que tem a bandeirinha do outro time, todos os clubes são assim, todos os estádios são assim, tem a bandeira do mandante. Desde 2002, né, quando o Robinho e o Diego subiram no símbolo do São Paulo, essa discussão ficou muito aflorada, de respeitar, né, de não pisar no símbolo do adversário e tal. É só uma questão de respeitar, faça todo o resto, assuma o compromisso de extravasar e de vibrar com o seu torcedor e assuma o risco de tomar o cartão. Mas você não precisa dar a não ser que seja o Aloysio, o que jogou no São Paulo e do América Mineiro, como é que é o apelido dele mesmo? O Boi Bandido. O Boi Bandido foi o cara que inventou esse chute na bandeira. Foi ele que inventou isso aí. Por mim, ele tá liberado. O resto quer imitar ele, quer fazer isso e quer criar uma polêmica chutando a bandeirinha do escanteio com o símbolo dos caras. Né? Estão inventando um preservativo para a comemoração. Que coisa. Agora daqui a pouco não vai poder ilustrar a chuteira. Não, nada. Driblar. O que tem por trás disso, que ressalta nisso, é a insubordinação do jogador brasileiro. Não pode. Não quero nem saber, vou lá e faço. Somos assim, esse é o nosso futebol. Cartão amarelo. Vamos chamar o Luiz Ademar, essa participação especial, porque ele é o cara especialista na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele sabe tudo. E o Campeonato Brasileiro da Série B é tão competitivo quanto a Série A. Fala aí, Ademar. Cantinho da Série B com Luiz Ademar. Amigos do Franguinho, aqui é o Luiz Ademar para falar para vocês que a briga pelo G4 da Série B está cada vez mais acirrada. Mas antes, quero passar um adendo. Nesta segunda-feira, dia 7/8, estou fazendo o boletim da 22ª rodada, mas 3 partidas acontecerão à noite. Então o G4, que tem uma briga disputada, aí eu vou explicar para vocês, vai estar também em disputa à noite dessa segunda-feira. E na quarta eu volto, hein? Eu volto para passar todinho, aí sim, o panorama da 22ª rodada inteira. Mas o que eu posso afirmar para vocês com a rodada parcial é o seguinte: o Sport venceu o Novo Horizontino num duelo de segundo contra terceiro. O Sport fez 1-0, gol do Filipinho, e assumiu provisoriamente a primeira colocação, 44 pontos. O segundo passou a ser o Vitória, que vai jogar à noite. Joga com o desesperado Londrina, que está na zona do rebaixamento, em Londrina.
Para voltar à liderança, o Vitória vai ter que vencer. Qualquer outro resultado, o Sport vai ser o novo líder e o Vitória fica em segundo, certo? O terceiro colocado continua sendo o Novo Horizontino, que perdeu para o Sport, mas não vai deixar o G4. E aí sim, a gente pode ter novidades no G4, porque o Criciúma, atual quarto colocado com 38 pontos, perdeu do Avaí, duelo catarinense por 1-0 lá no campo do Avaí, certo? E agora ele vai ter que torcer o quê? Nesta noite de segunda-feira, Juventude e Vila jogam. Quem vencer, entra no G4 e tira o Criciúma. Então, para o Criciúma, o importante é empatar, que os dois não entram e o Criciúma não sai, certo? Se o Juventude, que joga em Caxias do Sul, vencer, ele é o novo quarto colocado. Se o Vila Nova vencer, ele volta para o G4. Se empatar, o Criciúma fica lá. Só para vocês entenderem. E também no jogo de hoje à noite, o Tombense vai jogar com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga em casa, precisa vencer para tentar se aproximar do G4, normal. Agora o Tombense entrou na zona do rebaixamento. O Avaí, com a vitória em cima do Criciúma, ele saiu. Então, para poder sair e voltar o Avaí para a zona do rebaixamento, o Tombense vai ter que surpreender o Atlético Goianiense. É isso. Nós temos Sport 44, Vitória 41 e vai jogar. Novo Horizontino 39, Criciúma 38. Aí você tem o Guarani com 37, que já jogou na rodada, empatou com o Ituano, mas continua fora do G4, mas um pontinho só na briga. Aí você tem o Juventude com 36, que se vencer em casa hoje o Vila vai para o G4. Aí você tem o Mirassol, que já jogou e empatou com 36. O Vila, na oitava colocação, com 35 pontos, mas se vencer hoje, ele entra no G4. Ceará com 33, Botafogo de Ribeirão Preto com 32, a primeira parte da tabela, os 10 primeiros colocados, certo? Aí você tem CRB, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Ituano, Sampaio e o Avaí, que já saiu da zona do rebaixamento. Vai torcer para o Tombense não vencer fora de casa. Dentro da zona do rebaixamento, o Tombense, que precisa vencer hoje o Atlético Goianiense desesperado. A Chape, que está mal, perdeu da Ponte. O Londrina, que joga hoje à noite, mas mesmo que vença o líder Vitória, ele não vai sair da zona do rebaixamento. Olha a situação desesperadora, hein? Se ele vencer ou empatar, ele tira o Vitória da liderança. Mas ele não sai da zona do rebaixamento. Olha o desespero do Londrina. E o ABC na lanterna com 13 pontos. Eu vou acompanhando rodada a rodada e venho informando tudo para vocês na próxima quarta-feira. Um abraço, até lá! Bom, isso foi aí, então, a 18ª rodada do Brasileirão, mais uma rodada dessa competitivíssima Série B, com o nosso enviado especial, Luiz Ademar. E agora vamos esperar, vamos ver o que acontece nesse meio de semana com Libertadores, Sul-Americana, e o Franguinho está de olho nisso. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo, o Franguinho precisa de você. Então, se você não deixou o like no meio do caminho, porque você estava prestando atenção no vídeo, deixa agora seu comentário, a gente quer saber o que você acha de tudo que a gente comentou nesse Franguinho de hoje. Bom, já se inscreve no canal, compartilha esse link, porque o Franguinho tá aqui, mas volta, né? Volta ainda essa semana para a gente comentar ainda mais sobre o esporte brasileiro. Beleza? Um beijo para todos vocês, a gente se vê, tchau. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.